eu verei o que nunca vi, parte 29. Graças a Deus, nós temos muito ainda para crescer nesta visão, porque teremos o melhor final de ano das nossas vidas. E o subtema, a santidade de Deus e a nossa santidade. Deus é santo, amém? E nós? Quando fomos criados em espírito, fomos criados à imagem e semelhança de um Deus santo. Recebemos uma carne, e essa carne tem a lei do pecado, que matou o nosso espírito, mas Cristo Jesus veio nos buscar, nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, santificou o nosso espírito. Porém, nós temos uma carne que continua na lei do pecado. Mas o nosso chamado é para santificar o nosso viver todos os dias. Para que a santidade de Deus seja vista na nossa vida. Porque as pessoas à nossa volta não enxergam o nosso espírito, mas elas enxergam as nossas atitudes, elas ouvem as nossas palavras, elas observam as nossas escolhas, as nossas decisões. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Em Mateus, no capítulo 10, versículo 28, diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Nós não tememos pessoas, nós não tememos sistemas, nós não temos medo de ameaças, de intimidações, nós não temos medo do diabo, dos principados, das potestades. O temor que todos devem ter é daquele que pode lançar alguém no inferno. Vamos orar a Deus? Pai bendito e amado, Deus de graça, glória e poder, Paizinho, Abba Pai, aqui estamos nós, os teus filhos, os teus amados, a tua noiva, igreja ataviada para um só esposo, que é Cristo ressuscitado. Obrigada, Jesus, por nos trazer aqui hoje, por curar as nossas almas, por nos dar descanso. Obrigada, Jesus, por trabalhar durante os louvores, Pai, tirando toda a desordem de dentro de nós, colocando ordem, colocando paz, equilíbrio, segurança, sossego, descanso, confiança, esperança. E agora, Senhor, que nós aquietamos o nosso coração, nós vamos receber essa semente maravilhosa que é a tua palavra. E o Senhor quer nos falar sobre santidade em dias tão profanos, tão malignos. Fala-nos, Pai, capacita-nos, Pai, a viver esta palavra hoje ainda. Assim eu oro com fé, em o nome de Jesus, e todos digam amém e amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, mana, Bispa Silmara. Meus irmãos amados, eleitos, escolhidos por Jesus, predestinados para uma grande salvação, a seu tempo chamados, justificados e glorificados. Aqueles que são família de Deus nesta terra, família de Deus nesta terra, que tem um diferencial, o Espírito Santo morando na vida, aqueles que são salvos eternamente. Amados, parece haver uma pergunta que não quer calar. O que é que o povo de Deus pensa que está fazendo com as suas vidas ao viverem sem temor do Senhor? O que que o povo de Deus pensa que está fazendo com suas próprias vidas ao viver ao sabor do vento desta sociedade? Ao viver de acordo com filosofias de homens, ideologias partidárias. O que que o povo de Deus, de um modo geral, pensa que está fazendo
ao assumir posturas radicais contra Deus, contra a palavra de Deus. Não só os verdadeiros cristãos, mas também a sociedade incrédula tem assistido pasmada homens e mulheres crentes com Bíblia na mão, fazerem o que bem entende de suas vidas, não dando satisfações a ninguém e nem mesmo a Deus. Há pessoas hoje, crentes, com Bíblia na mão, que não dão satisfação ou satisfações dentro da sua própria casa. Não falam com as pessoas da sua própria família. Não se reportam ao marido, à esposa, a um pai, a uma mãe, a um irmão. Há pessoas vivendo como cristãos, com Bíblia na mão, que não deixam um pai, uma mãe, esboçarem sua opinião. Há pais que estão sem eira nem beira, perderam totalmente o controle da sua família. Não tem autoridade, não tem respeito, não tem autonomia para decidir coisas em nome da família. Amados, e não é só isso. Não estão dando satisfações sequer a Deus, não estão prestando contas a Deus. Se esqueceram que todos nós, crentes e não crentes, um dia estaremos diante de Deus para prestar contas. Todos nós vamos estar diante do Todo-Poderoso. Não só os verdadeiros cristãos, mas os falsos também. E os ímpios também. E não é só isso. Estão se esquecendo de que a igreja de Jesus Cristo é a coluna e baluarte da verdade. A igreja de Jesus Cristo é a reserva moral do planeta. A igreja de Jesus Cristo é o único reduto na terra, porque depois ele vai acabar quando Jesus vier buscar a sua igreja, que traz a verdade incondicional, a verdade explícita. Traz o que é o certo, traz o que é real. As pessoas têm esquecido que Deus está vendo tudo. Que há um memorial diante de Deus e Deus registra todas as nossas ações. Porque um dia nós estaremos diante do tribunal de Cristo, não nós salvos para sermos julgados para a eternidade no céu ou no inferno, mas nós daremos conta a Deus de tudo que tivermos feito por meio do corpo que nós recebemos nesta terra. Então todos nós estamos aqui cumprindo a desígnios e propósitos de Deus. Nós somos peregrinos, diz a Bíblia. A nossa verdadeira identidade é espiritual, nós somos cidadãos dos céus. O nosso tempo na terra é muito curto. Porque diante da eternidade com o Senhor, é um tempo pequeno demais. E nós precisamos aprender a viver esse tempo com sabedoria, com as regras de Deus. As pessoas estão se esquecendo de qual é o papel da igreja. A igreja mesmo se esqueceu, talvez, por um longo período, de qual era o seu verdadeiro papel na terra. De ser luz, de ser sal, de ser a verdade, a portadora da verdade, a embaixadora de Jesus aqui na terra. E hoje, quando a igreja tenta trazer esta verdade, ser a embaixadora de Cristo na terra, os próprios crentes se levantam contra. A igreja não pode falar assim, a igreja pode tudo, porque a igreja é de Jesus Cristo. E a igreja pode o que Jesus pode. A igreja é a imagem de Cristo aqui na terra. A igreja é que traz a salvação e mostra quem é o Salvador. Sem a igreja, nada pode acontecer. Então, as pessoas se esqueceram que a igreja é baluarte da verdade, é coluna, é solidez, é reserva moral do mundo. E vivem com um comportamento, muitas vezes, do velho homem.
da velha natureza, se igualando até o ímpio. Eu, quando disse que estou pasma não com a impiedade, porque isso está previsto na palavra. A impiedade vai crescer, o amor vai se esfriar de quase todos. Mas a minha perplexidade é diante dos crentes que estão, na verdade, defendendo a impiedade, defendendo os valores do demônio, os valores das trevas. Isso é assustador, porque é o final dos tempos, são os sinais realmente que mostram que a vinda de Jesus está mais perto do que jamais esteve. Quer ver, contaste essa verdade em 2 Timóteo 3, 1 a 7. Olha só. Sabe, porém, isto, é para saber, igreja, não é para ignorar, é para saber. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Quem percebe tempos difíceis? Lógico, né? Pois os homens serão egoístas. Quando a gente lia esse texto, quando eu lia esse texto, eu sempre achava que isto aqui era em relação aos ímpios. Entendeu, Alexandre? Eu pensava, nossa, olha o que vai acontecer com a sociedade. Por que eu disse que eu estou perplexa? Porque eu estou vendo pessoas no meio da obra de Deus exatamente com essas características. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes. O que tem de cristão hoje? Arrogante, nariz para cima, peito de pombo, se achando dono da verdade, pisando em todo mundo. Blasfemadores. Quando que um cristão é blasfemador? Será que existe isso? Existe. Ele não fala diretamente contra Deus, mas ele fala contra o que Deus defende, contra os valores e princípios de Deus. Então eu estou vendo cristãos blasfemando todos os dias. Nas suas defesas contra Deus, são blasfemadores. Desobedientes aos pais. Desobedientes aos pais. Sabe o que significa isso? Que estão invertendo a ordem das coisas. Pai é pai, filho é filho. Quando o pai fala, o filho tem que acatar, tem que se submeter. Então, o que nós estamos vendo? Jovens, adolescentes, rebeldes. Os pais chamam para conversar, dão as costas. Os pais querem tratar de um assunto com a Bíblia aberta, não querem ouvir. O que são? Desobedientes aos pais. E os pais estão tolerando. Porque se minha mãe e meu pai me chamassem quando eu era criança para sentar e ouvir, e eu virasse as costas, eu tomava uma chapada. Era só eu? Se eu desse de ombro, e todos nós que fomos repreendidos, alguns apanharam, alguns tomaram uma sova mesmo, né? Uma esquentada. Ninguém aqui é perturbado, amado. Ninguém aqui é doente. Está há 30 anos fazendo terapia. Mas hoje, tudo é desculpa. Tem filho que se o pai for repreender, ele diz, eu vou lá no direito dos menores, lá no... Eu vou fazer uma queixa. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos. A ingratidão está num nível que você pensa, não, essa pessoa não é capaz, não é possível. Ela foi tão amada, tão beneficiada, tão, sabe, acarinhada, tão cuidada. E de repente, usa a palavra de baixo calão, te manda plantar mandioquinhas. Ingratos, irreverentes. Você vê mais tirador de sarro do que hoje? As pessoas são escarnecedoras, irreverentes, fazem piadas baixas, de mau gosto. O mundo fazer isso, volto a dizer, não me espanta em nada. Mas crente, jovens das igrejas, adolescentes,
Homens e mulheres escarnecendo, tirando sarro, irreverentes. Olha aqui, isso tudo estava aqui. São sinais dos últimos dias, dias difíceis. Diz o versículo 3, vamos continuar. Desafeiçoados, um dia gosta, outro dia você não vale nada. Implacáveis, são duros na fala. As pessoas estão duras, bocudas, desbocadas, debochadas, usando palavras pesadas, palavras, crentes falando palavrão, crentes falando palavras de baixo calão. Crente, será? Implacáveis, caluniadoras, sem domínio de si, guardem o sem domínio de si. Porque tudo isso já mostra o quê? Que não tem domínio próprio, ou o fruto do Espírito não se manifesta, ou será que não tem o Espírito? Cruéis, inimigos do bem, só querem as coisas erradas. Traidores. Traidores se juntam com quem? Com traidores. Você não vê traidores se juntando a pessoas honestas, pessoas decentes, pessoas fiéis. Traidores se juntam com traidores. Atrevidos, atrevidos. Enfatuados. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, parecem crentes. Negando-lhe, entretanto, o poder. Estão negando o poder da graça, o poder de Deus, com todas estas atitudes. Tá? Tem forma de piedade, tem forma da graça, tem forma de crente. Entretanto, olha, nega o poder. Foge também de... O que é para fazer quando você identificar esse tipo de pessoa? O que é para fazer, igreja? Fugir. Fugir é, sai para lá. Estou fora. Você namora alguém assim? Foge. É laço. Isso não vai dar uma boa família com a bênção de Deus. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Você sabe que existe no meio do povo de Deus gente que aprende sempre, quer dizer, está sempre aberto ali para aprender. Mas o que acontece? Jamais chegam ao conhecimento da verdade. Porque são pessoas que negam, fecham a porta, parece que estão aprendendo, não estão aprendendo nada. Quando você vai ver a desafeto, a traição, a injúria, a inverdade, a crueldade. Então, fique esperto. Isso são sinais de pessoas que não servem para você. Amém? Amém? Bispa, mas peraí, eu venho aqui na igreja e eu ouço que existem pessoas que não servem para eu andar junto. Sim, onde é que você acha que vão falar sobre isso? No banco? Na escola? Na reunião do sindicato? Onde é que vão falar que pessoas não servem para andar com você? Na igreja, onde a Bíblia está aberta e os versículos, a voz de Deus está claríssima. Existem pessoas que não servem para a sua vida. As consequências desse tipo de vida, que nós vimos aqui, algumas características, né? Estão aí, visíveis a todos, inclusive a sociedade, que agora tem de fato um prato cheio para denegrir a imagem dos crentes. Porque, infelizmente, esses crentes nos denigrem. Ou esses que se dizem crentes. Porque eles é que estão lá metidos com a sociedade, e a sociedade está vendo essa gente falsa, hipócrita, mentirosa, defendendo valores que são contrários à Bíblia Sagrada. Então essa gente nos denigre. Isso é muito triste. Essa constatação é terrível, mas é real, anunciada na própria palavra de Deus, como nós já vimos. É muito triste também observar a plantação dos cristãos que vivem semeando na carne. Chega a doer o nosso coração. É degradante a vida de quem colhe os frutos daquilo que semeou na carne. Depois virá, sim, sofrimento intenso, dor, vergonha, humilhação, não só da pessoa, mas também da família e de quem está à volta dessa gente. Então, como Deus nos tem dito várias e várias vezes, aliás, muitas e muitas vezes, o mais grave, o mais triste, o que entristece de fato o Espírito Santo de Deus, apaga as manifestações do Espírito Santo, é constatar
que muitas posturas não mudam. A mente não é renovada, a vida não é transformada, os erros são justificados e a culpa vai sempre para os outros. Isto é triste, isto é uma constatação. E a segunda questão que surge, a primeira é, você se lembra, né? Como é que os crentes, o que os crentes estão pensando que estão fazendo da sua vida? E a segunda, por que vivem plantando errado? Por que são inconsequentes? Por que justificam seus erros dizendo sempre que Deus falou, que Deus me mostrou, quando Deus não falou nada, Deus não mostrou nada, quando foi apenas o coração enganoso e corrupto que dirigiu a vida da pessoa? A resposta está na palavra de Deus. Veja Romanos 3,18. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, eu quero que você saiba que quem defende coisas contra Deus não tem temor de Deus. Pronto, simples assim. Nossa, por que aquela pessoa está vivendo dessa forma? Por que aquela pessoa está levantando aquela bandeira? Porque ela não tem temor de Deus. Ok? Nossa, por que aquela pessoa, ela agarrou numa ideologia que é condenada por Deus? Porque ela não tem temor de Deus diante dos seus olhos. Provérbios 1, 29 e 30 também diz assim: porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Tem gente que não quer saber da verdade. Quando você vê uma pessoa, você abre a Bíblia e você fala assim, gente, Deus está dizendo aqui, leia comigo, eu sei, mas não é bem assim. Olha, o que eu defendo é isso, porque eu acho. Olha, vai ficar achando então, dá sossego. Porque esse seu achismo vai levar você para onde? Para um abismo. Então assim, quando não temos a Bíblia como a bússola, como a régua, como o padrão, então nós não temos mais como argumentar, como discutir, porque as pessoas não aceitam a Bíblia. Eu descobri, e agora a minha perplexidade aumenta, eu descobri que tem gente que não quer saber de Bíblia, crente. Porque ímpio não querer saber de Bíblia, lógico. Mas crente, você diz, vem aqui, eu quero te mostrar na Bíblia, não quero ver. Não quero ver porque eu não concordo, porque não sei o quê. Então não é crente, é um enganador. É alguém que está se enganando. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Porque, amados, eu, desde a minha conversão, aqui com a mão na Bíblia, eu digo isso, em nome de Jesus. Se Deus vem na sua palavra e me mostra uma coisa, que eu estou errada, que eu estou indo na contramão, que eu estou defendendo uma coisa que Deus diz não. Olha, o meu temor de Deus é tão grande que eu digo, ó Senhor, agora eu largo isso. E se for alguma coisa arraigada, que vem de cultura, que vem de pai, de mãe, não sei o que, me ajuda, Senhor, a lançar fora isso que o Senhor abomina da minha vida. Amado, isso é cristianismo, isso é você viver no temor do Senhor. Agora, tem gente que aborrece o conhecimento, não quer conhecimento da palavra e não preferem temer a Deus, preferem fazer o que querem, preferem seguir o enganoso coração. Amém? Diz o versículo 30, olha só. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. O que eu estou vendo hoje é gente que se diz crente, eu ainda estou na dúvida se é. Que não quiseram o conselho. Não querem o que Deus diz. Desprezaram toda a minha repreensão. Que tudo que Deus repreendeu no seu povo no passado, parece que não é para nós. Que Deus mudou, que hoje Deus é permissivo com o pecado, com as coisas abomináveis que estão aí. Então assim, tem gente crente que se diz crente que não quer ouvir Deus. Que despreza a repreensão de Deus. Amados, quando um eleito de Deus não tem temor diante dos seus olhos, quando esse eleito de Deus aborrece o conhecimento da verdade, rejeita o conselho do Senhor, despreza a repreensão de Deus, sabe o que acontece? Simplesmente ele não vive na visão do Todo-Poderoso. Se ele não está na visão de Deus, logo ele não verá aquilo que Deus tem para manifestar na vida dele. Não vai ver nunca o que nunca viu. Diz o sábio Salomão em Provérbios 1, 31. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Você vê que as pessoas se juntam para ouvir aquilo que elas querem? Quem são os conselheiros de quem não quer o conhecimento, que rejeita a repreensão
de Deus. Quem são os conselheiros dessa gente? A sua própria turma que pensa igual, que, sabe, que quer as mesmas coisas, que tem os mesmos enganos no coração, que não tem temor de Deus, são os que se juntam. Comerão do fruto do seu procedimento e dos próprios conselhos se fartarão. A pessoa é autossuficiente. Eu disse aqui antes da mensagem, são pessoas que têm vaidade no coração. Orgulho, prepotência, são autossuficientes. Eu sei mais do que todo mundo. Eu é que sei, eu é que vivo, eu é que não, eu nada, o eu tem que morrer, Jesus tem que ser entronizado. Não tem mais eu, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Se eu ainda vivo, amado, eu não morri. E se eu não morri, eu não nasci de novo. Eu não sou convertida. Não mais eu vivo. Se não mais eu vivo, as minhas convicções, os meus paradigmas da faculdade, morreram, não mais eu vivo. Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, agora eu sigo as regras bíblicas, os valores bíblicos. Como é que eu posso dizer, eu não vivo mais, Cristo vive em mim, mas eu ainda defendo as coisas que eu defendia lá atrás? Então eu não nasci de novo. Eu estou me enganando. Diz o versículo, não, vamos parar aí ainda. Aqui a igreja tem que compreender, e nós começamos a compreender, o que faz a falta de temor do Senhor. A falta de viver em santidade, a falta de viver na visão do Todo-Poderoso. Por isso é importante o altar trazer essa reflexão para o povo de Deus. Deus me inquietou, eu ia para outro lado, eu ia aqui para o fechamento de um final de ano, e eu vou fazer isso. Mas esse momento, com tudo que está acontecendo, é minha obrigação, é minha responsabilidade, eu não consigo dormir se eu não trouxer mensagens de reflexão para a igreja. Porque conforme as nossas ações, nós vamos colher o fruto delas. E o temor do Senhor, amados, é tão importante que a Bíblia chama aquele que não teme a Deus de nécio, de imprudente, de tolo, de louco. Veja no mesmo contexto, por favor, seguindo aí Provérbios 1, versículo 32. Os nécios, os tolos, os imprudentes, os loucos, olha só, são mortos por seu desvio. E aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Quer dizer que existem pessoas que estão erradas, estão fora da palavra, doutora Elizabeth. Pessoas que estão defendendo valores que Deus abomina, mas que como elas estão assim ainda, meio, vamos dizer assim, parece que estão na bênção. A sua impressão de bem-estar, porque não é bênção. É uma impressão de bem-estar, os leva à perdição. Faz com que a pessoa continue nesse caminho. Não, mas eu estou bem, eu estou em paz. É uma impressão de estar bem, é uma impressão de paz. E a pessoa está caminhando por um caminho sem volta, para um abismo. E um abismo chama outro abismo. Mas os loucos, os nécios, por seu desvio, porque não aceitam a repreensão, não aceitam a palavra do altar, não aceitam a Bíblia pregada na sua autenticidade, então são loucos. E tem uma impressão que tudo está bem, que não está acontecendo nada. Então ouça, a imprudência e a loucura de quem não teme a Deus é tanta, que a pessoa passa a ter uma impressão que está tudo bem. Impressão de bem-estar, mas está caminhando para a morte, para a perdição. Então, um crente que não teme a Deus, que aborrece o conhecimento, olha, eu estou usando só expressões bíblicas, que rejeita o conselho do Senhor, que despreza a repreensão do Pai, que se farta de seus próprios conselhos, quem é que ele ouve, afinal? Quem que essa pessoa vai ouvir? 2 Timóteo 4, 3 e 4, o apóstolo Paulo diz, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Depois que a gente começou a pregar essas mensagens de reflexão sobre os nossos dias, que a igreja assumiu uma postura de defender só o que é bíblico e de ir contra a tudo que é demoníaco, nossa, muita gente ficou irada, revoltada. Ofendem bispos, ofendem pastores, ofendem qualquer pessoa que esteja certa na palavra. Quem é que está certo? Não é que está certo por seus próprios pensamentos, quem está na palavra. E não suportam ouvir a sã doutrina. A graça só é
agradável quando vem falar que você é mais que vencedor, você tudo pode, naquele que te fortalece, você vai ficar rico, Deus vai realizar seus sonhos, Deus tem prazer na tua felicidade. Essa parte é boa. Quando Deus fala, olha, eu abomino isso, a pessoa, não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então, essas pessoas querem ouvir só o que vai ao encontro do seu coração enganoso, dos seus próprios conselhos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade. Então, ouça, nós estamos ensinando a igreja a refletir, a observar, a julgar, a reter o que é bom. Quando você identifica pessoas que não querem ouvir a verdade, elas se recusaram a ouvir a verdade. Você vai gastar tempo? Vai falar com quem não vai recusar ouvir a verdade. Tem muita gente querendo ouvir a verdade. Tem muita gente que precisa ouvir a verdade. Tem muita gente que Deus quer libertar da escravidão, do humanismo, dos conceitos filosóficos desta terra. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tem defesas de algumas teses que são puras fábulas. Qualquer pessoa que estudou um pouco mais, só que tem Deus, tem a revelação da palavra disso. Uau! Como é que essa pessoa tão esperta, que a gente julgava esperta, que também estudou bastante, é tão tapada, desculpe o termo, é tão cheia de fábula, acredita em fábula, como pode? Sabe por quê? Porque quando a pessoa se recusa a dar ouvidos à verdade, ela já está totalmente inebriada pela mentira. Então, uma fábula a mais, uma fábula a menos, não faz diferença na vida dela. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então, vamos lá. Isso aqui é muito sério. A gente precisa, amado, a gente precisa ficar atento a essas coisas. Porque, por que eu tenho que falar isso para você? Porque senão, você começa a se compadecer de tolos. Você começa a ficar com dozinha de nécios. Você começa a visualizar a vida das pessoas e dizer, parece que vai tudo bem. É uma sensação falsa de bem-estar. Todo esse bem-estar é temporal e temporário. Ele acaba. E depois vem a dura realidade. E nós temos que observar isso. Amém? Eu quero que você faça um exercício agora, com o irmão que está ao seu lado, com todo o respeito, né? Pergunte para esse irmão, converse com ele, eu vou te dar aí 1 minuto, 2, para ver se ele está dando atenção a fábulas, ou se ele está na verdade. Converse um pouquinho, 1 minuto, 2, vai, vamos lá. Faça esse exercício. Nós temos que refletir. Você rejeita alguma coisa da palavra? Pergunte aí para o seu irmão. Como é que está a palavra de Deus na sua vida? Tem alguma coisa na palavra que você não concorde? Pergunta para ele. Tem alguma coisa na palavra que você não concorda? Glória a Deus. Está todo mundo concordando com a palavra? Se você conversou com alguém que não concorda com alguma coisa da palavra, você tem obrigação de orar por essa pessoa, de marcar um outro horário para conversar com essa pessoa, ou de trazer essa pessoa para um gabinete pastoral, para que a gente possa orientar, enquanto há tempo, conversar, não convencer, porque quem convence é o Espírito Santo. Amém? Pronto. Então, amado, louvado seja Deus, porque você está ouvindo a voz de Deus neste lugar.
Porque você não aborrece o conhecimento, não rejeita o conselho do Senhor, porque você não despreza a correção do Pai. Você já sentou aí e um dia Deus veio e corrigiu você assim, ó, tá. Já? Posso contar uma coisa para vocês? Antes de você, pá, Ele tratou comigo e pá, muitas vezes. Porque a palavra corta para todo lado. Eu também era cheia de convicções. Eu achava que eu sabia muita coisa, porque eu fiz um monte de faculdade, um monte de estudo, um monte de coisa, um monte. Porque eu lia um livro por mês, depois um livro por semana, depois um livro a cada 3 dias. Porque depois eu lia um livro por dia. Não um livro de 20, 30 páginas, de 100, de 200 por dia. Porque eu cheguei a ler 5 jornais por dia. Então eu achava que eu sabia muita coisa. E eu tinha as minhas teses. Até Jesus me pegar. E dizer, vem aqui, ô intelectual de minha tigela, vem aqui. É assim mesmo, vem aqui. Ele falou com uma palavra mais amorosa, mas eu entendi que era isso. Você não sabe nada. Esses conceitos todos vão servir para você ensinar o que é a verdade na minha palavra. E demover todo mundo que você puder de tudo isso que você acreditou a vida inteira. Bonito, filosófico, conceitual. Nossa, chiquérrimo. Serviu para quê? Nada. Para com 18 anos eu querer me matar. Serviu para quê? Não serve para nada. São defesas que só gastam a nossa energia, a nossa mente, canalizam as nossas forças, as nossas emoções, tudo para o que é vão. Amados, nós temos que aprender a viver na visão do Todo-Poderoso. Sabe o que vai acontecer sempre com você? Provérbios 1:33. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Não, eu já estou me precavendo pelo que vai vir pela frente, tá, bispa? Porque se entrar o fulano, mas se entrar o outro fulano, e se não sei o quê, eu não estou nem aí, no sentido espiritual. Porque eu estou aqui, eu tenho responsabilidades. Como mulher, serva de Deus, mãe, avó, esposa, líder, pregadora da palavra. Mas, se eu der ouvidos, eu habitarei segura, tranquila e sem temor do mal. Sem temor do mal. Não estou aqui para evitar o mal, amado, nós não evitamos mal nenhum. Nós estamos aqui com Jesus, e se o mal vier, nós seremos livres de todo o mal. Lembrem-se que a gente não está isento de passar por situações difíceis. E vamos também nos lembrar que quando a Bíblia se refere a temor de Deus, não está afirmando literalmente que o homem deve estar com medo, cheio de receios em relação a Deus. Mas que deve haver um sentimento de reverência, respeito, com sujeição e veneração ao Senhor. Então, para mim, Deus falou, está falado. Pode vir quem vier. Pode estourar guerra contra mim. Pode falar o que quiser, eu não estou nem aí. Eu venero o Senhor Jesus Cristo. Quem é rei sobre a minha vida é Jesus. E rei é para ser obedecido. Já é assim nessa terra, porque a Bíblia fala que nós estamos sujeitos a toda autoridade. Imagina se a autoridade for o próprio Deus. Então, esse sentimento de reverência, de respeito, com sujeição, de submetimento, não é? É uma prática que deve ser desenvolvida pelos filhos de Deus, pelos salvos em Cristo. Todos aqueles que querem viver uma vida santa, uma vida irrepreensível, devem temer ao Senhor. Deus nos ensina, amados, em sua palavra, que temor se aprende.
Ninguém, de repente, teme a Deus. A gente vai aprendendo. E quanto mais você é íntimo de Deus, mais você aprende a temê-lo, mais você teme a Deus, né? Provérbios 2, olha só, veja o que diz o sábio Salomão, 3-5. E se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz. Então, o que você vai pedir a Deus? Inteligência. Hoje eu estou assim, amado, falando para os clientes, pede inteligência, porque você está meio... Quando eu não tenho, sabe, acabou o argumento porque a pessoa não está na verdade, ela ouve seu próprio conselho. Então eu falo, posso sugerir uma coisa? Você tem medo de orar? Você tem medo que Deus responda a oração? Não? Então vamos fazer uma oração para a gente buscar o quê? Inteligência, sabedoria. Se buscares a sabedoria como a prata e como ouro, como a gente busca coisas que a gente deseja muito, busque sabedoria. E como a tesouros escondidos a procurares. Versículo 5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Então vamos pedir inteligência e sabedoria para Deus. Senhor, me dá inteligência. Senhor, eu faço muito essa oração. Se eu tiver burrinha, Senhor, me dá inteligência. Desculpem usar esses termos, mas para a gente entender bem simplesmente. Senhor, se eu tiver tolinha, se eu tiver neciazinha, se eu tiver imprudentezinha, Senhor, me dá inteligência, Jesus. Me tira da ignorância, me tira dessas minhas defesas pessoais, particulares. Eu quero entender o quê? O temor do Senhor, eu quero achar conhecimento de Deus. Esse é o que vai ficar, é o que vai me dar sucesso. Jeremias 32:40 também diz, olha só. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Então hoje nós vamos pedir inteligência e sabedoria. E Senhor, eu quero temer ao Senhor. Por quê? Porque se eu temer a Deus, eu nunca vou me apartar, não é dele só. Eu nunca vou me apartar da verdade, eu nunca vou me apartar dos valores de Deus. Eu nunca vou defender a abominação. Então eu quero ser inteligente, eu quero ser sábia para Deus. Eu quero ser temente a Deus, né? Um dos objetivos do Senhor em colocar temor, essa reverência, né, no nosso coração, é para a gente não se apartar dele. Só que se eu não desenvolvo esse temor, se eu não aprendo esse temor, eu me aparto de Deus. Por isso que eu estou falando que tem muito crente de Bíblia na mão que vai à igreja, mas está longe de Deus. Está muito longe. Porque não tem temor no coração, não se submete a Deus. Como assim, mesmo? Quer dizer, Deus não se aparta de mim, porque Ele vive em mim. Ele não se aparta de você, Ele vive em você. Mas eu me aparto dos seus caminhos, da sua vontade, da sua santidade, da sua direção, da sua proteção, da sua aprovação. Você está entendendo? Eu é que vivo fora daquilo que Deus tem para mim. Eu estou fora da visão do Todo-Poderoso. Então, temer, reverenciar, sabe, se submeter a Deus, respeitar ao Senhor, implica, inicialmente, como é que eu sei se eu tenho temor de Deus no meu coração? Se eu odeio o mal. Se eu ainda faço umas vistas grossas com o mal, eu não tenho temor do Senhor. Se eu ainda tolero o mal, eu não tenho temor do Senhor. Se eu aceito comigo, andando comigo, pessoas que praticam o mal, eu não tenho temor do Senhor. Se eu, sabe, faço vistas grossas a quem defende o que é mal, eu não tenho temor do Senhor. Então isto é um sinal inicial de que você tem temor ou não dentro do seu coração. Você não tolera o que Deus não tolera. Provérbios 8:13 diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Está aí, está vendo? O temor do Senhor consiste. Qual é a consistência do temor? Aborrecer o mal. O que é temor do Senhor? Aborrecer o mal. Isso é mal. E quem diz que é mal, bispa? Porque eu acho bom. Não sou eu que tenho que dizer o que é bom, o que é mal. Imagina, eu também preciso vir aqui. Todos nós. Aqui é que nós temos o quê? A verdade. A verdade vai dizer o que é bom e o que é mal. Quando Deus diz é bom, é bom. Quando Deus diz isso é mal, é mal. Ponto final. É mal, é mal. Então, qual é a consistência do temor? É eu aborrecer o mal. A soberba, a arrogância, o que eu falei? Eu acho, eu
eu investi nisso na minha vida. E eu investi em tanta coisa que não deu em nada. Quantas coisas você já investiu, que jogou dinheiro fora, que jogou saúde fora, que jogou relacionamento fora, não serviu para nada. Então a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Vamos fazer de trás para frente, vamos entender. Você encontra soberba. Ora, se Deus aborrece, eu vou tolerar? Você encontra arrogância. Deus aborrece, você vai tolerar a arrogância? Mau caminho, pessoas que estão no caminho errado, caminho que Deus aborrece, você vai fazer que não vê? Boca perversa. Quem conhece aqui uma boca perversa? Quem conhece? Eu conheço. Conhece uma boca perversa? A gente conhece, ela está perto, ela está longe, você fala com ela, você ouve essa boca perversa. Qual é a sua relação com essa boca perversa que você disse que conhece? Qual é a sua relação com a boca perversa que você conhece? Porque Deus aborrece. Você tem que fazer o quê? Aborrecer. Amém? Então, bispa, como é que eu mostro na prática o meu temor ao Senhor? Tudo que é mal, você aborrece. Não gosta, não aceita, não se junta, não faz de conta que não está vendo. Ou seja, aquilo que Deus aborrece, você também aborrece. Por exemplo, aquilo que diz o versículo, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Você identificou, por exemplo, essas coisas, você aborrece, você elimina da sua vida. Tira isso do seu caminho. Então, olha, para começar, está muito bom se já for assim, tá? É só um começo, para a gente começar a refletir. Deus fala, por exemplo, sobre soberba em Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Então, esses narizes empinados todo, que estão batendo boca, que estão defendendo o mal, vão para onde? Para a ruína. Gente, é bíblico. Os soberbos vão ser arruinados. A soberba precede, é o antes. Logo em seguida, vem a ruína. E a altivez de espírito precede o quê? A queda. Tibum, vai cair. Mais dia, menos dia, cai. Jeremias 13, 17. Mas, se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em segredo por causa da vossa soberba. Chorarão os meus olhos amargamente e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Olha só. O rebanho soberbo, o que vem depois? A queda. Vem o quê? A ruína, o cativeiro. Toda pessoa soberba um dia vai ser motivo de prisão, em alguma área da vida ou em todas. Deus fala sobre arrogância, em Isaías 2,17. A arrogância do homem será abatida. Que triste. Está cheio de vai ser abatido. A sua altivez será humilhada. Que triste um filho de Deus ser humilhado, não é? Só o Senhor será exaltado naquele dia. Então tem um dia que Deus passa régua, amados. Ponto. É isso, tá? Deus fala sobre mau caminho no segundo livro de Crônicas 7:17. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, tem que deixar as resistências e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus. O meu povo não é o ímpio. Se o meu povo, quer dizer que existe o meu povo em maus caminhos. Existe crente em maus caminhos, existe pessoas desta igreja em maus caminhos. Mas se arrepender, se humilhar, orar, buscar, se converter dos maus caminhos, voltar para os caminhos bons, então, só se fizer isso, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Quer dizer que estão em pecado. Estão em pecado. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A terra é tudo que diz respeito à pessoa. Então, tem muita gente no meio do povo de Deus, se chamando de crente, mas que é soberbo, que é prepotente, que está em mau caminho. E o Senhor diz, tem chance, agora larga esse mau caminho. Não, mas eu não estou em mau caminho, porque eu estou bem. É uma sensação de bem-estar. O fim é a ruína. Ok? Porque não tem mau caminho que dê em coisa boa. Deus fala sobre boca perversa, no Salmo 63, 11. O rei, porém, se alegra em Deus.
Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Então, todos esses bocudos ou desbocados, ou boca grande, ou sei lá o quê, todos esses terão um dia, o quê? A boca tapada. Os que proferem mentiras, se tapará a boca dos que proferem mentiras. Então, tem gente que nunca mais vai falar nada. Vai ter um dia que vai se calar. Deus não vai mais permitir, viu, Rose? Tá? Roseli. Provérbios 18, 7 diz assim: a boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Então, deixa aqui dar um conselho pastoral agora. Não discuta com o insensato. Deixa a boca do insensato falar. É a sua própria destruição. Por que você vai se meter com o insensato? Outro dia uma irmã me escreveu e disse assim: eu recebi lá uma mensagem em inbox, sei lá, de um fulano que acabou comigo e com a igreja, com a direção da igreja e não sei o quê. Eu escrevi um texto desse tamanho, colocando ele no lugar dele. Eu pensei, falei para ela: o que você fez com o texto? Não, vou postar. Falei: não faça. Isso é um insensato. Já está traçada aqui a justiça de Deus, o juízo de Deus. A boca diz, é a sua própria destruição. E os seus lábios, um laço para... Já está enlaçado. Não precisa fazer nada, não faça textão nem textinho. Não coloca carinha, não coloca nada. Ignora. Apaga. Tira. Rechaça. Não fica coçando, me veio aqui, eu tenho a resposta certa. Amado, você não tem a resposta certa. Quem tem a resposta certa para o insensato é Deus. Não gaste a sua vida, os seus nervos, a sua inteligência. Não gaste com quem não vale a pena. Ignore. Ignore. Por que nós devemos entender isso sobre o temor do Senhor? Por que nós precisamos, nesses tempos finais, passar a cultivar essa vida, né, essa reflexão? Por que nós devemos entender sobre viver em santidade? Escolher, é uma escolha viver de forma santa. Por quê? Eu encerro lhe dizendo por quê. Por causa da santidade de Deus. Você serve a um Deus santo. Você é filho e filha de um Deus santo. Você vai viver a sua eternidade com um Deus santo. Você foi criado por um Deus santo. Toda a sua vida, o seu plano, o plano de Deus para a sua vida é um plano santo. Apocalipse 15, 4 diz assim: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Quando a Bíblia diz, quem não temerá? Você imagina quem não está temendo, já tem que estar começando a tremer. Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti. Porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Aqui profecia para os últimos tempos. Então toda a justiça de Deus vai ser manifestada. Todos os atos de justiça. Uau! Temam e tremam todos os moradores da terra. Êxodo 3, 1 a 6. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Está ali Moisés com o rebanho. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Esse anjo com letra maiúscula é uma, o quê? Teofonia. Que significa o quê? A encarnação do próprio Deus, tá? Então aqui nós temos uma pré-encarnação de Jesus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor, o anjo era o Senhor, agora aqui está revelado. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. O que diferencia hoje este lugar aqui daquele lá da sarça? O que diferencia o lugar onde nós estamos hoje daquele lugar? Nada. Disse mais:
eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto. Os crentes hoje estão se mostrando cada vez mais tolos e nécios. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Temeu olhar para Deus. Amados, a terra por si mesma, ali onde Moisés estava, não era nada. Mas o fato de Deus estar ali é que santificava a terra, aquela terra de um modo incomum. Esse chão aqui não é nada por si só. Essa casa aqui não é nada por si só. Mas o fato de Deus estar aqui torna este lugar incomum. Torna este lugar santo. E nós temos que ter a mesma reverência que um dia Moisés teve diante de Deus. Eu termino com 1 Pedro 1, 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos. Não é santos no Espírito, porque isso nós já somos. Ele já nos chamou e já nos santificou. Agora ele diz, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso... O que é procedimento? Ações, atitudes, palavreados, tudo que a gente faz, escolhas. Tornai-vos vós mesmos santos. Somos nós que fazemos essa escolha de viver em santidade. Porque está escrito. Se está escrito, nós sede santos, porque eu sou santo. Então, o que nos tira da vida santa é errar o alvo, é o pecado. Amados, vou encerrar dizendo uma coisa. Deus pode dar bens materiais. Deus pode elevar a patamares superiores. Deus pode nos honrar de diversas maneiras. Deus pode realizar os nossos sonhos pessoais. Mas essa não deve ser a nossa motivação de vida. A nossa motivação de vida deve ser viver como Cristo vive. Como Cristo viveu aqui quando esteve em carne. A nossa motivação maior deve ser andar como Cristo andou. Ser santo como Ele é santo. Quando o povo de Deus viver em santidade de vida, longe do profano, separado do mundo, nunca conformado com este século, inteiramente na visão do Todo-Poderoso, este povo vai desfrutar de toda a sua herança, de todos os seus direitos como cidadãos do céu que são. E já vão desfrutar disto tudo aqui na terra, reinando em vida com Jesus Cristo. Olha, quem disse isso foi Deus, e Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Vamos ficar de pé e vamos orar. Nosso pedido hoje é inteligência, sabedoria e o quê? Temor do Senhor. Pai amado e bendito. Nesta mensagem reflexiva, Pai, nós estamos aqui para alinhar a nossa vida à Tua visão, Pai. Porque o tema profético deste ano é viver na visão do Todo-Poderoso. E viver na Tua visão é enxergar como Tu enxergas. Ó Jesus, é falar como Tu falas. Tu tens uma posição firme, Pai. A Tua palavra mostra qual é a Tua posição. Que seja a nossa posição. Eu te peço agora, Jesus, inteligência, Pai. Muitos de nós estamos vivendo, Senhor, como se fôssemos ignorantes, Jesus. Mas nós não somos. Nós temos a mente de Cristo. E nós te pedimos, ativa a mente de Cristo que já está em nós, Senhor. Nos dá inteligência, Pai. Inteligência para discernir. Inteligência para analisar. Inteligência para ler e entender textos. Inteligência, Senhor. Inteligência emocional, Senhor. Nos dá inteligência, ó Deus, de compreensão. Nos dá inteligência para investigar. Nos dá inteligência para analisar. Nos dá inteligência para enxergar, Senhor. Tira a cegueira. Tira, Senhor, conceitos velhos que não servem, que Tu não aprovas. Tira, Jesus, as vãs filosofias que enfiaram na nossa cabeça na faculdade. Tira, Jesus, tira o que não presta de nós, Jesus. Tira, Jesus. Ó Deus, um conservadorismo, Senhor, que é humano.
Ó Deus, umas defesas que nós temos, Jesus, que não servem para absolutamente nada, só para nos levar para a destruição, Jesus. Jesus, os crentes, Pai, estão lutando por quê, Pai? Por conceitos. Os crentes estão lutando por quê, Senhor? Para defender teses de homens. Os crentes estão defendendo o quê e quem, Jesus? A única defesa que a Tua palavra diz que nós temos que ter é a defesa da nossa fé. Oh Jesus, dá inteligência para defendermos a fé, as coisas de Deus, a palavra, os valores do reino, Pai, não os valores do mundo. Senhor, dá inteligência para o Teu povo. Não tem nada a ver com estudo, Pai. Tem a ver com uma mente que pensa, que reflete. Pai, nos dá sabedoria para aplicar a palavra. Sabedoria para lidar no dia a dia com tudo. Para lidar com os embates desta vida. Nos dá sabedoria para conversar. Nos dá sabedoria para nos posicionar. Nos dá sabedoria para defender a nossa fé. Nos dá sabedoria, Jesus. Sabedoria para viver aqui, Pai. Sabedoria para lidar com quem é diferente. Sabedoria, Senhor, para pregar a palavra no dia a dia, para testemunhar da nossa fé em Cristo, para testemunhar dos Teus feitos. Nos dá sabedoria, Jesus, para, ó Deus, afastarmos tudo aquilo que não é bom para nós. Nos dá sabedoria, Jesus, para tirarmos pessoas que não convêm da nossa casa. Senhor, nos dá sabedoria. E nos dá temor, Jesus. Temor, Jesus. Ó Deus, eu clamo nesta noite por temor, Pai. Ninguém vai ter medo de Ti, porque Tu és um Pai de amor bondoso, Pai. Mas tem que haver temor em cada vida, Pai. Reverência. Reverência com sujeição. Reverência com submissão a Deus. Se Deus diz, eu creio, eu defendo, eu vivo, eu pratico, eu me envolvo. Se Deus não quer, se Deus abomina, eu abomino. Se Deus rejeita, eu rejeito. Se Deus repreende, eu repreendo. Se Deus diz não, eu digo não. Mas se Deus diz sim, eu digo sim. Eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei que é poder de Deus para a minha vida, para a nossa vida, Senhor. Levanta um exército de jovens, um exército de homens, de mulheres, de famílias, Pai. Ó Deus, que não fiquem aí empunhando coisas na mão, objetos, fazendo, ó Deus, sinais ridículos, ridículos. Mas homens e mulheres que, se tiverem que colocar alguma coisa na mão, seja a Bíblia, Senhor. E mais do que carregar a Bíblia nas mãos, Senhor, carregue-a no coração, na mente, para sacar do bom tesouro todo o tempo, Jesus, aquilo que convém, Pai. Nós saímos daqui, Jesus, fortalecidos, renovados, ó Deus, edificados na Tua santa e bendita palavra, perseguindo, Pai, a visão do Todo-Poderoso e uma vida de santidade, assim como Tu és santo. Que seja a nossa marca, que seja um diferencial nesta terra, em nome de Jesus, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor, glorifique a Deus. Você é santo, com o chamado para ser santo. Aleluia. Bênção final, meu bispo. Glória a Deus. Tenda a sua mão na direção do altar. A graça seja com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqueles que recebem essa palavra em seu espírito, digam amém. Amém, eu recebo em nome de Jesus.